Otumbá, irmãos, passando para deixar mais um vídeo, né, sobre meus pensamentos, sobre minhas pesquisas que eu faço e tudo mais. De antemão, eu peço a vocês que já deixem aí o like de vocês, né, acionem lá o sininho, deixem seus comentários, né, se inscrevam no canal e vamos começar, vamos lá. Axé a todos, vamos lá, mais um assunto que gera muita polêmica, né, nos meios religiosos. Vamos estar falando hoje sobre cremação. Né? É permitido? Não é permitido? O que a religião fala sobre isto? Quais os fundamentos que justificam a cremação ou a não cremação do corpo de um sacerdote ou de um líder religioso dentro dos cultos Leste Orixá? Antemão, quero agradecer a todos, né, que estão acessando lá o meu canal, Candomblé Estudos e Pesquisas. E quero deixar bem claro que eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, não estou dizendo que os irmãos que pensem diferente estejam errados, né? Estou passando simplesmente o que eu penso me baseando dentro de estudos e pesquisas, porque sempre quando surge algum assunto assim que há muitas controvérsias, antes de falar alguma coisa em vídeos, eu pesquiso, eu estudo, busco informações sobre o assunto, o que tem fundamento, o que não tem, chego a um contexto, né, tiro minhas conclusões e passo para vocês, para que cada um também pense um pouco e cada um tire a sua conclusão. Porque de ninguém, na verdade ninguém pode, nem eu nem ninguém pode se titular o dono da verdade, né? Porque eu costumo dizer assim, por exemplo, a Bíblia é uma só com deduções diferentes, né? Ou seja, o católico lê a mesma Bíblia que o evangélico lê, porém ele discorda dos pensamentos do evangélico. O evangélico discorda dos pensamentos do católico. E muitos evangélicos discordam até de outros evangélicos, porque eles leem lá as parábolas, os versículos e tudo mais, e eles deduzem, né, de formas diferentes. Então, se entre pessoas do mesmo segmento religioso, se entre eles há discordâncias, imagine entre pessoas de religiões diferentes, né? E antes de estar falando sobre o assunto cremação, eu quero contar um item para vocês, né, que faz alusão ao que eu vou estar dizendo depois. Quando Olodumare resolveu criar o ser humano, deu esse papel a Oxalá. Oxalá pediu a Orixá que buscasse uma matéria-prima para que fosse moldado o corpo do ser humano, né? Uma massa, alguma coisa que pudesse moldar o corpo do homem. A melhor matéria-prima que Oxalá achou que daria para se moldar o corpo do ser humano, o Ará, seria a terra. Então incumbiu a Orixá, né, a cada um dos orixás, que fossem, viesse até a terra, tirasse um pouco da terra e levassem até ele, para que ele pudesse moldar o corpo do ser humano. Eu digo assim, pediu aos orixás, porque pediu um primeiro orixá, o orixá foi, buscou e disse, olha, não consegui trazer a terra. Por quê? Porque quando fui sacar, quando fui tirar a terra chorou, a terra gemeu de dor. E eu, conduído, não continuei. E pediu-se a cada orixá que fosse feito isto. Nenhum orixá conseguiu, porque todos os orixás, cada um que foi até a terra, veio com o mesmo argumento. A terra gemeu, chorou, fiquei conduído, não trouxe. Pediu a Exu. A Exu foi, né, pediu, fez umas oferendas. A Iku, né, foi lá, sacou a terra e disse a Iku, olha, estou te oferecendo, fiz o ritual, os ebós, né, porque tudo que fazemos dentro do nosso culto tem que ser feito ebós, oferendas, para que a gente consiga realizar o que nós nos propomos a fazer. Exu fez oferendas a Iku. Iku recebeu as oferendas, né? Iku que é o dono da terra, da vida, né? Porque as pessoas dizem, Iku é dono da morte. Não. Ele é o responsável pela passagem, né? Iku é o que vem buscar, né? O que vem avisar ao ser humano que está na hora da partida. Ou seja, o espírito tem que voltar para o Orum e o corpo permanecer na terra. Então foi feito um pacto com Iku. Iku disse a Exu, você pode levar um pouco da terra. Mas, quando chegar o dia que eu resolver tapar esse buraco que ficou, essa lacuna, resultante do pedaço que estou
te dando Exu para você levar até Oxalá. Quando chegar o dia de voltar, eu vou buscar esse pedaço de terra. Então, ou seja, quando o Iku vem, nos acaricia, né? O Iku ele não nos leva à força, ele não nos maltrata, ele nos acaricia. E diz, olha, hoje vence o pacto, é hoje o dia do corpo voltar para a terra, de onde foi tirado lá atrás, né? E o espírito se desvencilhar e voltar para o Orum. Então, Iku, devido a esse pacto que foi feito com Exu, ele permitiu que fosse tirado um pouco da terra e fosse moldado o corpo do ser humano. Então nós não podemos ver a morte como uma coisa ruim. Nós temos que ver a morte como uma continuação da vida, ou seja, a nossa vida, né, o nosso espírito, do jeito que veio do Orum, vai voltar, ou seja, só vai mudar o estágio, vai passar do Aie, né, vai sair do Aie, onde ele manteve o nosso corpo, né, para se cumprir o nosso ciclo aqui na Terra. Ele vai se desprender do Aê, vai voltar para o Orum. Ou seja, o que é do Orum, volta ao Orum. Para a gente entender melhor, o que é do céu, volta ao céu. O que é do Aê, o que foi construído, moldado no Aê, permanece no Aê. Assim como todas as conquistas que nós temos aqui na nossa vida terrena, né? Bens materiais, seja casa, seja carro, família, tudo permanece aqui. Ou seja, o que é do Orum, volta para o Orum. O que é do Aê, permanece no Aê. Então, nós temos que ver essa passagem com bons olhos. Muitas pessoas da religião, muitos sacerdotes, eles entendem esse Itã como do pó viesses, ao pó voltarás, da terra viesses, à terra voltará. Eles dizem o quê? Que todo iniciado de orixá tem que ser enterrado na terra. Seria o correto? Seria. Porque a terra vai consumir a carne vai se desmanchar, e se baseando no Itã de Iku, ou seja, se tampou aquele buraco ali, ou seja, do pó viesse ao pó estaríamos voltando, né? Vamos pensar assim. Tá. Só que esse Itã ele foi baseado lá antigamente, né? Vamos analisar como que eram sepultadas as pessoas antigamente. As pessoas, não existiam cemitérios como existem hoje. Existiam os chamados Campos Santo. Isso quando as pessoas não eram enterradas nos fundos dos seus quintais. Enterrada como? Aquela forma que a gente usava, né? Enterrada a 7 palmos. Escavava um buraco, né? Mais ou menos 7 palmos. Ali se fazia, eu peguei essa época, viu gente? Se fazia o velório em casa, né? A pessoa até na cama mesmo, arrumada ali, não tinha esse negócio de estar enfeitando com flores, nada disso. A pessoa era lavado o corpo da pessoa, a pessoa colocava-se as mãos, né, uma sobre a outra, colocava-se um terço, era o corpo lavado com ervas aromáticas e tudo mais, uma boa roupa. Depois os corpos eram colocados em redes, né? Pegava-se uma madeira, assim, um pau, né? Prendia essa rede aqui, outra ponta aqui, colocava-se o corpo da pessoa aqui e 2 pessoas, né, uma em cada ponta, ia levando esse corpo. Né? Cada vez que se passava próximo a uma igreja, a uma encruzilhada, se revezavam. Né? Essas 2 pessoas saíam, entravam outras pessoas. Até o Campo Santo, o conhecido cemitério. Ali se enterrava a pessoa na terra. Só que, com a evolução, né, foram se criando mausoléus, né, aqueles grandes mausoléus, e as pessoas que podiam ser enterradas em mausoléus eram enterradas em mausoléus. Quem não tinha condições, né, continuava sendo enterrado na terra. Então, muitos sacerdotes hoje, né, nos dias de hoje, se baseando nesse Itã, diz não, toda pessoa do culto leste orixá tem que ser enterrado na terra. Aí vem com esse Itã, porque não, porque tem que voltar para a terra, porque o Iku disse isso, isso, isso. Só que eu duvido, né, duvido, até existem poucos, mas eu duvido que muitos desses sacerdotes de nome, e sacerdotes que se orientam por esse Itã, estejam enterrados na terra. Eu tenho certeza que muitos sacerdotes, né, os que têm condições, ou que têm famílias que têm condições, ou que têm família que tem lá seus mausoléus, suas campas, né,
suas gavetas, eu duvido que muitos deles não estejam enterrados nesses mausoléus. Eu duvido. Então não adianta o sacerdote pregar uma coisa dizendo não, tem que ser na terra, não, o correto é isso, e depois com ele ser feito de forma diferente. Peraí, se eu digo que tem que ser enterrado na terra, então eu também tenho que ser enterrado na terra. Não adianta eu dizer uma coisa e eu mesmo fazer outra. Ah, Babaujuará, então, é correto na terra ou no mausoléu? Olha, tanto na terra como no mausoléu está ali abaixo do solo, ou seja, foi devolvido. Ah, mas a terra não vai comer. Vai, você vai. Endeagou, é que deu um problema aqui no meu tablet, mas já está arrumado. Deixa eu voltar aqui com o meu microfone aqui. Pronto. Então, como eu estava dizendo, o corpo vai se decompor. E mesmo que sendo em mausoléu, sendo na terra, quando se faz a exumação de um corpo, esses ossos não são retirados? E vão para onde? Não vão em gavetas? Continuam aqui no AIE. O corpo de um babalorixá, de um sacerdote, né, ele tem que ser reverenciado enquanto vivo. E durante a passagem, no ritual que nós fazemos no Oku, que é o cadáver, o sacerdote sabe o que eu estou dizendo, para poder desvencilhar o espírito da carne, que é feito no ori, feito dentro do caixão da pessoa, que é para a gente fazer com que o corpo, né, que o espírito saia desse corpo, o corpo seja devolvido à terra, ou que continue aqui no Aie, e depois reverenciarmos esse espírito através do ritual do Axexê, que é outra história, depois eu comento com vocês, falo para vocês. Antigamente na África, quando morria um sacerdote, antes de enterrar o corpo desse sacerdote, ele ficava exposto sobre uma mesa ou sobre um local, né, todo enfeitado. Esse corpo era lavado com ervas, era bem vestido, ele ficava exposto ali com bastante oferenda de tudo que o corpo comia, e ficava mais ou menos uns 7 dias, dependendo da região, até 10 dias. As pessoas bebendo, comendo, festejando, usando aquilo como uma forma de estar se despedindo daquele sacerdote, né? Agradecendo por tudo que ele fez, por tudo que ele ensinou aos seus súditos, né? E para vocês terem uma ideia, o corpo ia começando a se decompor, ia começando a cheirar mal, e com isto, as pessoas, ao invés de se afastarem, não, eles ficavam se esfregando naquele corpo. Tipo assim, deixa eu aproveitar, deixa eu absorver, né, um pouco do axé que o espírito que manteve esse corpo de pé transmitiu a nós, né, um pouco do que esse corpo ajudou, nos ensinou. Então as pessoas se esfregavam naquele corpo, absorviam aquele cheiro. É um cheiro mau aos olhos das pessoas, do sacro, sim, mas do sagrado, não. Aí depois, sim, eles levavam e despachavam o ocu do sacerdote. Então eu tô passando tudo isso para vocês entenderem que tudo que é da terra fica na terra, independente se vai ser um mausoléu ou se vai ser na terra. Agora vamos entrar no assunto que me propus a comentar com vocês. Então, resumindo, o Oku fica aqui na Terra. O espírito vai para o Ibo Iku, ou seja, a floresta dos mortos. Ibo, floresta. Iku, mortos. Então, o espírito sim, que é louvado depois, volta para o Ibo Iku. O corpo fica aqui. Não importa se é mausoléu ou terra. Com relação à cremação. Não pode cremar o corpo. O orixá não vê com bons olhos isto. Tá. Após a cremação, o que é feito? Tem pessoas que costumam ficar, guardam as cinzas, né? Aqueles potes. Tô louvando aqui, tô guardando as cinzas do meu pai. Então, isto, na minha concepção, já não é visto com bons olhos. As cinzas, se você cremar, tem que ser entregue na natureza. Seja floresta, seja rio, seja mar, seja no ar. A partir do momento que você pega as cinzas daquele corpo,
Ou seja, está representando o quê? Representando não, na verdade é aquele corpo, só que de forma diferente. É o pó. Aí entra naquele contexto, né? Das cinzas viesses, a cinza voltarás. Do pó viesses, o pó, pro pó voltarás. Não deixa de ser um pó. Só que, mas aí não foi a terra que comeu. Você acelerou, você queimou. Tá, e para onde vai essas cinzas? Não vai para a natureza? Não vai continuar no Aie? Aí muitos sacerdotes vão dizer assim, discordo, eu discordo. Tá, tenho certeza que muitos sacerdotes que discordam, né, ou que discordaram, que já partiram, muitos já foram cremados. Então, não estou dizendo que eu estou 100% certo. Não estou discordando, né, dos que pensam diferente de mim. Eu também não concordo. Cada um tem sua opinião. Então, eu não tenho nada contra a cremação, se for da vontade do sacerdote e da família. Mas a minha religião não permite isto. Tá. A partir do momento que o espírito voltou por Orum, que o espírito está sendo reverenciado aqui, o destino da carne, quem decide são as pessoas que estão aqui no Aie. Se vai ser na terra, se vai ser no mausoléu, se vai ser cremado. Mas a minha religião não permite. Espera, aquilo já acabou. O ciclo daquela pessoa acabou. A sua religião vai continuar. O que sua religião não pode permitir, o que você não pode fazer, é o que você professa enquanto estiver vivo. Você não pode fazer, sua religião não permite, que você não pode fazer de errado, são coisas que a gente vê acontecendo de errado em muitos barracões. Isso está errado. Mas minha religião não permite que faça bagunça, né? Que faça casas de candomblés virarem verdadeiros bordéis. Isso a religião não permite. Mas muitos fazem. Então isso pode. Usar de prazeres carnais dentro de um lugar sagrado. Fazer o que a carne tem vontade de fazer depois que a pessoa cumpriu o seu ciclo, que terminou ali a sua obrigação, aí muitos discordam. Então, pensem um pouco. Pensem um pouco. E pensem um pouco também com relação à doação de órgãos. Segundo os sacerdotes, né? Muitos sacerdotes também pensavam assim até um tempo atrás, até alguns anos atrás, né, que realmente tem fundamento, que tem lógica. Eu também não concordava, dizia, não, eu aprendi que não posso doar órgãos. Aí perguntando para alguns sacerdotes, por que não pode? Porque para orixá, tudo que foi consagrado, né, no ritual, tem que voltar da mesma forma para a terra. O corpo tem que voltar inteiro. Não pode faltar nada. Espera aí. Vamos analisar então. Não pode faltar nada. Aí uma pessoa do culto Leste Orixá sofre um acidente, amputa um braço. Ele vai ter que guardar esse braço para o dia que ele partir, a pessoa colocar dentro do caixão o braço junto com o corpo. O que mais é abençoado e consagrado às Iás, as grandes mães, são os úteros, né? Além do sangue, né? São os útero feminino. Lógico, não existe útero masculino, né? O que é consagrado, o que é sagrado às Iás é o útero. Quantas sacerdotisas tiveram algum problema, né, de saúde e perderam seus úteros? Mas foi de doença. Mas perdeu o útero. Como que faz? Ela vai ter que voltar, né, quando dia que ela morrer, ela partir, vai ter que ser enterrada sem útero. Como é que faz? Mas isso foi uma consequência. Ok, vamos partir para uma outra visão. Se você tem um filho, um sacerdote, falando com um sacerdote, com as pessoas do culto Leste Orixá, você tem um filho que está entre a vida e a morte, está precisando de um rim, e você é compatível, e você pode doar o seu rim, você vai seguir os dogmas religiosos e vai deixar seu filho morrer? Ou você vai doar o seu rim para o seu filho, para salvar a vida dele? O orixá ele vai te condenar pelo fato de você não ter salvo a vida de um descendente seu doando parte de um órgão seu para ele, ou ele vai te condenar por você não ter
Aí o seu filho no leito do hospital, entre a vida e a morte. O orixá, ele vai te ver com bons olhos. Você doando parte do seu corpo esse que vai ficar aqui, para salvar a vida do seu filho? Ou ele vai te ver com bons olhos, você com 2 rins, podendo doar um deles para o seu filho, mas deixando seu filho morrer? E se o orixá disser para você assim, não, deixe seu filho morrer, porque os dogmas da religião, do seu culto, diz que você não pode doar, deixe seu filho morrer. Você obedeceria seu orixá? Deixaria seu filho morrer? Eu não. Eu não deixaria nem meu filho, nem qualquer pessoa que eu pudesse salvar a vida através de uma doação de um órgão, sendo que eu posso continuar minha vida doando esse órgão. No caso do rim, temos 2 rins, né? Se eu doar um rim, eu posso continuar minha vida naturalmente com outro rim. Eu doaria com certeza. E tenho certeza que você também doaria. Mesmo você sacerdote dizendo que não pode, orixá não vê isso com bons olhos, você pode dizer isso para as pessoas. Mas eu duvido que você não faça isso por um filho, por um pai. Então, gente, religião tribal são coisas lá do passado. Eram outros pontos de vista, eram outras ideologias, eram outras formas de se viver, tá bom? Vamos ser realistas, vamos fazer religião com fundamento, seguindo os dogmas da tradição, dentro de que tenha lógica, mas vamos ser realistas, vamos ter pé no chão. Temos que parar de ir atrás desses mimimi, tá bom? Existe o sagrado? Sim. Existe o profano? Ok. Uma coisa não se mistura com a outra? Eu diria que muitas das vezes sim, que uma parte depende da outra. Para você andar bem materialmente, você tem que estar bem espiritualmente. E para você estar bem espiritualmente, as coisas têm que caminhar para você bem materialmente também. Mas tudo com lógica. Vamos estudar, vamos pesquisar. Tem muito sacerdote que quer se impor com seus filhos, né? Quer se impor da forma que ele aprendeu. Olha, é assim que eu aprendi, tem que fazer dessa forma. Ele não busca conhecimento, não busca aprender, não busca o fundamento de cada coisa, porque ele quer que que todos os seus filhos sigam daquela forma, assim, ó, seguindo o que ele ensinou. Ele não dá espaço, ele não dá permissão, ou não dá condições do filho fazer isso aqui, ó. Porque ele tem medo, porque o filho vai questionar, e ele não vai ter argumento, não vai ter como explicar. Então ele vai só dizer assim, é isso, pronto, acabou, se não te dou na cara. Porque tem muito pai de santo que ainda segue essa regra. Ah, filho, é isso, é dessa forma. Se algum pai de santo, algum sacerdote ameaçar, estou dizendo as pessoas, os iaôs, os ebomes, até ebomes, se algum sacerdote, algum pai de santo de vocês ameaçar, dar um tapa na cara de vocês, eu vou te dar um tapa na cara. Se você não me obedecer, não fizer isso, vocês digam o seguinte: a benção, meu pai, te respeito, mas se o senhor der um tapa na minha cara, o senhor pode ter certeza que o senhor vai levar outro. Não estou passando aqui que os iaôs devem começar a bater de frente com seus orientadores espirituais. Não, não é isto. Mas a partir do momento que um pai de santo ameaça um iaô, ameaça um filho, ele deixa de ser um sacerdote, né? Deixa de ser um orientador. Porque um pai, ele tem que conversar, tem que explicar, tem que chamar a atenção do filho em tudo que é ligado à religião. Ameaçar bater, como eu vejo muitos casos que acontecem por aí, não. Como existindo agora. Não estou dizendo que tem que virar uma religião de pancadaria, não é isso. Estou dizendo que ninguém é obrigado a ficar ouvindo desaforo, ser ofendido por sacerdote nenhum. A comunhão tem que ser de lá para cá e daqui para lá. O Iaô, o Abiã, precisa do Pai de Santo? Ok. Mas o Pai de Santo também precisa do Abiã, precisa do Iaô. Então, nós temos que caminhar juntos. Juntos. Axé, irmão.